Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre HQs, tirinhas, cartoons e charges, tá? Então vamos conhecer um pouquinho sobre cada um, tá? As charges são um gênero textual jornalístico que utilizam humor, ironia e caricaturas para criticar acontecimentos atuais, políticos e sociais. Ou seja, é através do humor, tá? Que o chargista ele vai criticar alguma coisa que está acontecendo no momento, tá? Então ele vai escolher o chargista ele vai pegar um tema atual e vai criticar, tá? Com humor. Então pode ser algum tema relevante, tá? Como é atual, um tema relevante, algo que está em ascensão, ok? Então é dessa forma que o chargista ele encontra para poder criticar alguma coisa, né? Não é através só de uma fala, de um argumento. Ele utiliza o desenho, né? No caso, a charge, para criticar alguma coisa. Então a gente vai entender melhor aos poucos, tá? Vamos conhecer agora as características. As características de uma charge são crítica social e política. Foca em temas atuais como política, economia e cotidiano. Então, alguma coisa que esteja acontecendo no momento, né, atualmente, dentro de algo político, de algo econômico, de algo do dia a dia, né, do cotidiano, vai ser criticado. Então, o chargista ele pega algo desse campo, tá, desse meio, e começa a criticar, certo? Ele critica, por exemplo, um político que deveria fazer uma coisa e não faz, né? Ele ocupa um cargo que poderia fazer alguma coisa a mais pela sociedade e não faz. Então, o chargista ele pega algo que está em evidência e acaba criticando de alguma forma, entende? A charge também utiliza humor e sátira. Humor e sátira. Utiliza a ironia para causar reflexão, ou seja, é através do riso, do humor, sabe? Dessa brincadeira, vamos dizer assim, que o chargista ele acaba alcançando um número grande de pessoas. Porque o pessoal gosta, né? Então quem é que não gosta de ler alguma coisa e depois se divertir no final? Então é assim que gera reflexão e criticidade. Linguagem mista. Combina texto e imagens, ou seja, combina texto. O texto, parte escrita é o que a gente chama de linguagem verbal, e a imagem é o que a gente chama de linguagem não verbal. Então, quando junta linguagem verbal e não verbal, texto e imagem, a gente tem a linguagem mista. E tem também a linguagem oral, que é quando utiliza a fala, né? Quando alguém utiliza a fala, que eu estou fazendo agora, por exemplo. Eu estou utilizando a linguagem oral, certo? Temporalidade. Por retratar o momento, pode se tornar obsoleta rapidamente. Então, a charge é algo que está sendo criticado com algum tema relevante no momento. Então, ela tem como se fosse prazo de validade. Ela conta por um determinado período, né? Pelo aquele período enquanto o tema está em ascensão, certo? Agora a gente vai falar. Não, a gente agora tem uma charge, na verdade. Eu trouxe uma charge aqui, né? Dia dos Namorados. Ele escreveu uma mensagem tão linda, acho que estou apaixonada. E qual é o nome dele? ChatGPT. Então veja que tem duas amigas conversando, uma está apaixonada e acaba dizendo que é o chat GPT. Ela está apaixonada pelo chat GPT. E a outra amiga acaba ficando pasma, né? Assim, chocada no final, porque ela achava que era uma pessoa. Então a gente tem uma charge aqui que critica algo que está em ascensão, né? Algo atual, que é até o uso da tecnologia substituindo aí o ser humano, né? Então ela não está procurando mais alguém, ela acabou procurando algo, a internet, né? A própria inteligência artificial, certo? Então a gente tem aqui uma charge que está criticando algo atual, que é a inteligência artificial, certo? Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre cartoons, certo? Então, um cartoon é um gênero jornalístico e artístico que utiliza desenhos humorísticos, sátira e ironia para criticar ou refletir sobre situações do cotidiano e comportamentos humanos. Ao contrário da charge, o cartoon é atemporal e universal, abordando temas sociais, familiares ou existenciais que não dependem de uma notícia específica para serem compreendidos. Então, perceba, enquanto a charge tem prazo de validade, vamos dizer assim, porque critica algo atual,
O Cartoon não. O Cartoon ele pega algo que é mais do que atual, né? Ele é universal, ou seja, abrange todo, qualquer lugar. Né? Não é só o Brasil, sabe? É qualquer lugar, qualquer país. É universal, é o universo. Então, atemporal porque ele ultrapassa barreiras. Né? Ele pode durar durante muito tempo. Na verdade, ele não tem prazo de validade, né? Ele pode durar anos, sabe? Pode durar dias, semanas, meses, anos, na verdade. Diferente da charge. Então, o cartoon ele vai pegar um comportamento humano e vai criticar, certo? Através do humor. E ele é temporal porque ele vai durar muito tempo mesmo. E a charge não, a charge dura pouco tempo porque ela pega algo do dia a dia, né? Pega algo atual, na verdade. Pega algo que é só por enquanto, certo? E a gente tem algumas características aqui. Vamos ver algumas características do cartoon. Humor e crítica, assim como a charge, ele combina humor, ironia e sátira para levar à reflexão. Então é através da brincadeira, né, do humor que aquele que está lendo, aquele que está refletindo, é, que está vendo, no caso analisando um cartoon, por exemplo, uma charge, ele acaba sendo levado à reflexão, né? A temporalidade pode ser publicado hoje e entendido da mesma forma daqui a anos, então é atemporal, sabe? Não tem prazo de validade igual a charge. O cartão dura muito tempo. Linguagem mista, frequentemente utiliza linguagem verbal, balões de texto, e não verbal, desenho, mas pode ser apenas visual. Temas cotidianos. Temas cotidianos. Foca no comportamento humano, relacionamentos, trabalhos, costumes, etc. Então pega algo do dia a dia do ser humano mesmo, para criticar, sabe? Em formato comum em jornais, revistas, sites e livros, geralmente é uma única imagem. Então, a charge também, geralmente é em uma única imagem, geralmente não precisa ser dois quadrinhos, não. Tá? Mas pode ser também. Então, pessoal, a gente tem aqui algumas características do cartoon, né, parecidos com as características da charge, só que a diferença mesmo é que o cartoon geralmente é um quadrinho só e ele é atemporal, ele pode durar anos, ok? Já a charge dura só durante um tempo, já que ela critica algo que está em evidência. Então a gente trouxe aqui um cartoon para a gente dar uma analisada. Tem uma mulher na calçada, né? E ela diz que está lavando a calçada. Provavelmente ela está conversando com alguém do outro lado, né? Ela está no telefone. Alguém deve ter perguntado o que, é que ela está fazendo. E perceba que a crítica aqui é o uso da água, né? Veja que ela está desperdiçando. E também pode ser da tecnologia, né? A tecnologia atrapalhando aqui a vida do cidadão, né? Do ser humano, quando não controlada, assim, quando não usada de forma eficaz. Né? Veja que, olha, quando ela está jogando água. E também a gente pode entender como lavar a calçada é a mesma coisa que jogar água no lixo. Dá para entender assim também. Né? Então não precisa lavar a calçada. Dá para entender dessa forma também. Assim como a outra forma de poder, o desperdício da água, na verdade. HQs e tirinhas. HQs, histórias em quadrinhos, são narrativas gráficas que combinam texto e imagem em sequência para contar histórias, com enredo, personagens e desfecho. Tirinhas são uma forma curta de HQ, geralmente com 3 ou 4 quadrinhos, focadas em humor ou crítica social, comumente publicadas em jornais, revistas ou internet. Então, HQs, como o nome já diz, é uma história em quadrinho. Então, ela tem vários quadrinhos e tem uma história ali longa, né, já que tem vários quadrinhos. Já as tirinhas é uma forma curtinha. Ela geralmente tem 2, 3, né, até 4 quadrinhos ali, mais ou menos, é a forma mais comum das tirinhas. Então a tirinha ela não é história em quadrinhos porque ela não é tão longa, sabe? Ela é curtinha, é um recorte. Por isso que a gente chama de tirinha ou tira. Tá? E o humor está presente nas duas situações também. Certo? Então as histórias em quadrinhos ou HQs é tipo aqueles gibis da Turma da Mônica, por exemplo. Ali a gente tem HQs, que é uma história em quadrinhos, certo? Ela é longa, diferente da tirinha, que é só um tracinho assim. Né? Algumas características das HQs e tirinhas. As HQs, os quadrinhos, os gibis, narrativas longas publicadas em revistas, álbuns ou livros, com maior desenvolvimento de enredo e personagens. As tirinhas, formato curto, linear,
frequentemente horizontal, com enredo rápido, introdução, desenvolvimento e desfecho no mesmo bloco. Então, geralmente a gente pega uma tirinha com 2, 3 quadrinhos e a gente já encontra ali o introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Começo, meio e fim da história. Tá? A tirinha tem um formato curto e linear, ou seja, né? Ó, começo, meio e fim, tá? Sem nada atrapalhando, tá? Vai daqui até aqui, sem interrupção, por exemplo. Tá? Segue uma linha contínua na história. Frequentemente horizontal, né? Ou seja, assim, com enredo rápido, né? Que é a história rápida. Já as HQs é tipo um gibi, como eu falei, né? Turma da Mônica, por exemplo, é um HQ bem famoso, né? Um gibi bem famoso. Tem mais personagens também. A linguagem, todas elas utilizam linguagem mista, que é a verbal com a não verbal, tá? Que é o texto com as imagens, certo? E incluem balões, que indicam falas ou pensamentos, onomatopeias, representam sons e ruídos, que é quando aparece, por exemplo, quando está zangado, aparece GRR, né, no personagem. Isso é onomatopeia, é a representação do som. E imagens, né, sequências que narram uma ação, certo, pessoal? Então é tranquilo, tá? HQs e tirinhas, cartoons e charges. E eu trouxe aqui também uma tirinha de Armandinho, produzida por Alexandre Beck, seu criador. A mãe está reclamando com o menino. Você não arruma os brinquedos, não arruma a cama, não arruma o armário, não arruma nada. Arrumo sim, arruma o quê? Desculpas, né? Então veja aqui, né? Aqui é uma tirinha, tá? Ela tem começo, meio e fim. 3 quadrinhos. A mãe reclamando com o menino que não faz nada, né? O filho dela. Ele não faz nada e ele acaba dizendo que faz sim, ele arruma desculpas, certo? Então a gente percebe o humor aqui na fala de Armandinho quando ele tenta driblar a situação, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre cada um dos três, tá? História em quadrinhos, barra tirinhas, cartoons e charges, tá? Espero que tenha entendido, que tenha dado tudo certo, tá? E se você gostou dessa aula, tá? Comenta aqui embaixo, ou então pergunta alguma coisa que eu tiro tua dúvida também, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.